Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui de volta com a Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja de Deus em Mambaí. Desta feita, continuamos com as cartas de Paulo, a carta aos Romanos, lição 9, que é o capítulo 8 de Romanos. E hoje nós vamos pegar uma parte da lição, a lição 4, que trata dos sofrimentos e glória dos filhos de Deus. A nossa lição é essa aqui, vamos ver do começo, para você lembrar, né? Que é o Espírito de Deus. A lição de número 9, Romanos 8, mais de 20 vezes aparece a palavra Espírito, ou de Deus ou do homem, onde fica claro que Romanos capítulo 8 está tratando do Espírito, né? O nosso texto áureo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ao estudar esta lição, você terá condições de compreender o sentido da habitação e habilitação do Espírito nos filhos de Deus. Muito bem, aqui estamos. Vamos fazer uma oração e vamos começar a nossa aula. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, continuando nosso esquadrinhamento desta carta de Paulo aos Romanos, na certeza, na esperança, na certeza de que está sendo, Senhor, um instrumento de edificação na vida minha e de todos nós que estamos participando, Senhor, deste estudo. Amém. Muito bem, irmãos, a nossa lição, essa parte que nós estamos vendo, eu quero ver com vocês, eu quero até pular aqui a sequência, porque nós paramos aqui, seria agora a bênçãos do Espírito, do 14 ao 17, a direção do Espírito, a adoção pelo Espírito e o testemunho do Espírito. Mas essa parte aqui, a adoção pelo Espírito, ela dá uma lição inteira, que eu quero preparar com mais tempo. Então nós chegamos aqui nesse ponto 4, né? O sofrimento e glória dos filhos de Deus. Na verdade, eu quero pegar aqui 2 versículos. O versículo 17 aqui vem falando sobre nós sermos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aí diz aqui assim: se somos filhos de Deus. Este ser não é questionando, é que como de fato, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, irmão Paulo aqui torna a juntar 2 palavras, né? A palavra sofrimento e a palavra glória. Na verdade, aqui no capítulo 5, ele já vinha falando aqui sobre isso. Ele diz assim, olha, nos gloriamos, vai falar, não, na esperança da glória, nos gloriamos nas tribulações. Então Paulo já vinha falando, na verdade ele fala nos capítulos anteriores e depois torna a desenvolver mais amplamente os mesmos itens. Aqui neste capítulo 5, então ele vem falando de glória, esperança e tribulações, né? Que também sofrimento. Mas agora aqui, onde a gente chega nesse verso 17 e o 18, né? Se de fato participamos no seu sofrimento. Porque ele veio falando aqui no capítulo 6 que nós participamos de Cristo, né? Participamos de Cristo, já morremos com Cristo, com ele viveremos, tendo sido ressuscitado, não podemos morrer. Então, nós aqui, por exemplo, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado, também nós. Então, ele mostra que há uma identificação
entre nós e Cristo, pela morte no batismo, identificando com a morte de Cristo. Agora aqui ele vem falando de uma identificação com Cristo nos seus sofrimentos, né? E no 18, considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deixa eu ver aqui se está realmente gravando. Está realmente gravando. Pois é a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, eu quero falar sobre os filhos de Deus, uma aula completa, se Deus permitir, na próxima aula, né? Os filhos de Deus sejam revelados, né? Pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade. A pergunta foi submetida por quem? Por Deus ou por Adão? O Senhor disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. Então Adão, com seu pecado, não submeteu à inutilidade ou à vaidade, como diz Salomão em Eclesiastes. A vida humana se tornou uma vaidade, uma futilidade, uma utilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Então, quem é que sujeitou a criação à inutilidade? Bom, uma parte foi Adão, mas o decreto, maldita é a terra, veio da parte de Deus. Mas ela foi sujeita na esperança, né? Aqui, ó. O sujeitou em esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Novamente, os filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme. Aqui nós temos, irmãos, um trio que geme, né? Forma assim uma harmonia, quase um quarteto. A natureza geme em dores de parto. Mas nós mesmos gememos interiormente. O espírito geme. Então geme a natureza, gememos nós e geme o Espírito Santo. Então vem falando de gemidos, que é o assunto chamado então o sofrimento, né? O sofrimento. Agora, eu gostaria de, com a permissão de vocês, até formar uma lição à parte. Eu achei oportuno algumas leituras que eu tenho. Você tem suas leituras, se quiser compartilhar comigo, eu recebo, mas eu tenho as minhas leituras também, que eu gostaria de compartilhar com você. Porque a nossa lição, ela diz assim, olha, o apóstolo Paulo encerra a descrição sobre a obra do Espírito, tratando da questão do sofrimento, tema que aflige toda a criação, inclusive os filhos de Deus, e o próprio Espírito também geme. O que diz aqui, irmãos, é que está aguardando, né? Aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. O que quer dizer isso aqui, esse revelados? Então ele vem tratando, irmãos, da nossa situação ainda sujeitos à morte física, e que no momento, devido à queda, nós estamos desfigurados, né? Estamos em corpo mortal, que envelhece, que adoece e que morre, mas nós não fomos criados, nem a criação foi criada com essa intenção de conviver com morte, etc. Então nós estamos num momento angustioso. Aqui Lutero, ele diz uma coisa interessante, queria ver com você. Você sabe que a gente, quando fala de Lutero, nós estamos falando desta obra do Karl Barth, a Carta aos Romanos, onde o texto no qual ele baseia a Carta aos Romanos é o texto que foi usado por Lutero, que nenhuma das nossas traduções em português contém. Então a gente sempre fala assim em Lutero, né? Então ele usa uns termos interessantes, porque ele diz aqui, olha, ele usa uma palavra, e se porém somos filhos, somos também herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, tão certo como nós somos co-sofredores. Essa palavra aqui, inclusive, dá um problema, porque o português não está reconhecendo. Co-sofredores. Eu fiz aqui a cor errada, eu queria pôr amarelo. Olha, co-sofredores. Eu quero falar sobre isso aqui. Lutero diz que nós somos co-sofredores. Porque considero que os sofrimentos do presente não são de importância, se comparados com a glória que será revelada em nós. Então, irmãos, falando de uma glória que será revelada, está falando em nosso atual estado de decadência e de morte física, e depois com um corpo, porque ele vai dizer aqui logo mais adiante, né? Aos que chamou, aos que destinou, e a esses também fez participantes da sua glória. Está falando da glorificação. Então, o nosso assunto, a tensão, né? A tensão entre sermos glorificados, sabemos que seremos, mas estarmos agora vivendo num corpo mortal. Então ele diz aqui, considere que os sofrimentos do presente não são de importância se comparados com a glória que será revelada em nós, que é a nossa glorificação de nossos corpos. Porque a atenção do que foi criado se concentra no aguardo da revelação dos filhos de Deus. Quero falar dos filhos de Deus na próxima aula, mas diz que nós seremos revelados quando tivermos corpos glorificados. Porque a criação foi submetida ao vazio, né? Não por sua própria vontade. Essa palavra aqui, vazio, ela tanto é para designar que a criação toda foi vazio, como também, irmãos, é a palavra usada para designar atual estado de existência humana. O ser humano se tornou vazio. A existência humana se tornou uma coisa vazia, totalmente vazia. Então, aleluia. Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Também nós gememos em nosso íntimo, aguardando a nossa filiação, quero falar sobre filiação, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança, então o assunto aqui, irmãos, é o nosso corpo na atual situação e o nosso corpo depois da redenção. Porque você lembra bem, nas aulas anteriores, na aula passada, o pastor falou em 3 tempos, né, da condenação. Primeiro, na justificação, fomos justificados, nós fomos libertos da culpa, da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Em um segundo momento, ele tem falando agora do poder do pecado, que é onde agora está acontecendo em nossas vidas a obra do Espírito, nos livrando. O pecado não terá poder sobre vós, mas aí existe uma batalha entre o Espírito e a carne. E no terceiro momento, seremos livres da presença do pecado, quando na ressurreição, com corpos glorificados, não haverá mais condenação do pecado, o pecado não terá nenhum poder e o pecado não estará mais presente. No corpo glorificado, o pecado será erradicado completamente, né? Então aqui ele vem falando dessa questão aqui do co-sofrimento, né? Co-sofrimento de Cristo. Muito bem. Muito bem. Então, agora, esse sofrimento, eu gostaria de ver com você o seguinte. Este sofrimento, eu vou passar um vídeo daqui a pouco para você, onde mostra os sofrimentos terrenos de Paulo, sofrimento físico, perseguição, chicote, etc, etc. Mas nós não vivemos a mesma experiência de Paulo. Eu, por exemplo, nunca fui preso por causa do Evangelho, nunca fui torturado por causa do Evangelho,
mas ele diz de qualquer maneira que todos nós aqui, olha, veja bem, todos nós somos co-sofredores. Então, vem falando, irmão, de um sofrimento que é uma identidade. O cristão, ele se identifica com Cristo no batismo, pela morte, porque ele morreu com Cristo lá na cruz, ele estava em Cristo e foi queimado no lago de fogo eternamente com Cristo, mas também nos identificamos com Cristo por meio do sofrimento. Mas aí a gente vê, porque quando Paulo falava de sofrimento, talvez fala, mas ele diz nós. Então, tem alguns textos aqui que eu gostaria de te mostrar. Olha, nessa carta aqui aos Romanos, que é essa que eu estou te mostrando aqui, o livro, o Karl Barth, né, Karl Barth, um dos teólogos luteranos maior, ele tem um texto onde ele diz o seguinte, onde ele entende que sofrimento é esse, porque ele já é um homem do século XX, nós somos do século XXI. E ele diz, eu também sofro, mas ele nunca foi preso, nunca, etc, etc. Mas ele diz, eu também sofro. E ele dá uma interpretação que, além de sofrimentos circunstanciais, políticos, etc., em que sentido todos nós sofremos? Todos nós, se somos cristãos, estamos em grande sofrimento. Né? Se não estamos em sofrimento, é porque não somos cristãos. Então ele vem trazendo o texto, eu gostaria de repartir aqui com você, onde ele diz o seguinte, olha. Se somos filhos de Deus com Cristo, somos também herdeiros com Ele. Herdeiros do Deus que está além do sim e do não, que está além do bem e do mal, que está além de vida e morte, como vitoriosos, porque Ele é Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, talvez eu não entenda todo o texto de Barth, mas eu vou repartir com você, talvez você entenda. Não vou te dizer que eu estou entendendo tudo que ele escreveu aqui, mas o principal do que Barth escreveu sobre o sofrimento, eu quero repartir com você, estou entendendo. Presta atenção aqui. A seu lado, em sua vitória, estamos nós, como seus filhos, como aqueles que não somos. Irmãos, a teologia, a escatologia principalmente, ela fala do que nós ainda não somos, embora profeticamente já somos e em parte já vivemos, né? Hebreus fala que nós já desfrutamos das coisas que estão para depois, mas ao mesmo tempo ainda estamos totalmente sujeitos à vida que ainda não é o futuro. A gente vive, a gente experimenta momentos que são escatológicos. Eu achei interessante um conceito escatológico, porque escatologia é a eternidade. As coisas arranjadas. Agora, Deus é eterno. Deus é eterno. Então, quando Deus entra em contato comigo, quando eu digo Deus falou comigo, Deus me tocou, Deus me envolveu, então significa que o eterno tocou em mim, que sou temporal. Então, eu que estou limitado ao tempo e ao espaço, tenho contato com o que é eterno. Se eu tenho contato com o que é eterno, eu tenho contato com o que é escatológico final. Então, eu experimento já aqui agora vários momentos onde eu já me ligo na eternidade, mas ao mesmo tempo estou aqui no tempo. Então é essa tensão entre o que eu já sou em potencial e já experimento, e aquilo que na verdade eu ainda não sou concretamente de tudo isso. Talvez é isso, eu acho, né, que o Barth está querendo falar. Diz que ao seu lado, ao lado de Deus, em sua vitória, nossa existência. Agora, irmãos, eu queria ver só a palavra existência. A palavra existência. Veja bem. Nós vamos entrar aqui numa linha chamada
existencialismo. É uma filosofia, mas é uma teologia. Rodolfo Bultmann é existencialista. Karl Barth é existencialista. Aí você pergunta, mas filosofia aplicado à Bíblia, à teologia? Sim. Todas as suas formas de pensamento, irmão, a gente consegue enquadrar numa determinada categoria filosófica. Não tem como você dizer que não filosofa, que não sei o quê. Agora, a existencialista, né, é uma filosofia. A gente tem o Sartre, só que ele era ateu, existencialista, mas nós temos o existencialismo cristão. A questão aqui, quando Barth toca aqui na palavra existência, como os que aqui e agora somos, contudo, o olhar para a nossa glória eterna. Veja bem, o que aqui e agora nós somos, e a nossa glória eterna. Então é esse conflito entre o que eu sou e o que eu sei que serei e já está reservado para mim. Né? Vamos continuar aqui, depois eu te mostro mais. Já dissemos demais? Sim, mas também de menos. Como não haveríamos de dizer demais sempre que nós falamos sobre nossa esperança, e de menos quando nós falamos sobre o seu cumprimento? Porque, irmão, a verdade é aquilo que Deus fez, faz e fará. E não o que nós falamos a respeito de Deus, né? Então, o que nós falamos é uma coisa, o que Deus fala nem sempre é. Lembremos-nos, pois, que somos herdeiros de Deus, tão certo quanto nós somos co-sofredores, para com ele também sermos glorificados. Aqui o autor usa, eu vou mostrar aqui para você de novo, né, o texto de Lutero, porque Lutero usa aqui no versículo 17 a palavra somos co-sofredores. Então aqui o Barth, pegando essa tradução, ele vem falando aqui que nós somos co-sofredores, né? Esta é a ação de Deus, na cruz o sofrimento. Não há maior ou menor soma de mais ou menos sofrimento a ser suportado bravamente com paciência, como se, por exemplo, o sofrimento em si ou o ato de suportá-lo, aqui foi questão de tradução, de suportá-lo, em si nos tornasse coparticipantes da glória eterna. O que ele quer dizer, irmão, que é o seguinte, não é exatamente os sofrimentos decorrentes da vida, dor de dente, a morte de um ente querido. Ele está falando que aqui se trata de um outro tipo de sofrimento e que a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Vamos ver o que ele quer dizer do que sofrimento é esse de que a Bíblia se fala. Suportá-lo, está pedindo assento. Co-sofrimento significa sofrer com Cristo, estar com Ele perante Deus, como estavam Jeremias e Jó, contemplando Deus nas condições de tempo. Veja bem aqui, irmão. Contemplando Deus que é eterno e onde a nossa eternidade está reservada, mas nas condições de tempo, de espaço, de limite, de mortalidade, de finitude. Então aí está o conflito entre o temporal e o eterno, que nós somos as duas coisas, temporais, mortais e eternos pela profecia, pela esperança e pelo Espírito Santo. Então aí está, o que ele vai dizer, aí está o sofrimento. O que ele vai dizer, irmãos, é que a dor do existir é doloroso para o cristão que tem o eterno e o agora, né, diante dele. Então essas duas realidades tornam a existência. Talvez seja exatamente isso aqui que Paulo diz aqui no capítulo 7, no final, né,
Miserável homem que eu sou, miserável homem que eu sou, quem me libertará desta morte? Porque sou herdeiro, co-herdeiro, tenho todas as promessas do Espírito Santo e ao mesmo tempo estou neste corpo mortal. Então essa existência para o cristão, ela é muito dolorosa. Irmão, quem começou com isso? Ó, vou mostrar uma coisa. Você procura esse nome aqui, estou na Wikipédia, Søren Kierkegaard. Ele é o primeiro filósofo existencialista. Aí vem dizer aqui que é existencialismo, né? Então, quer dizer o seguinte, quando você fala em existencialismo filosófico, teológico, o existencialismo é uma criação cristã. O Søren Kierkegaard é cristão, ele é o primeiro filósofo, ele traz a questão da existência humana. Deixa eu ler mais um pouquinho para a gente poder entender. Ele diz aqui, ó. Grande parte do seu trabalho filosófico aborda as questões de como alguém vive sendo um único indivíduo, priorizando a realidade humana concreta sobre o pensamento abstrato e destacando a importância da escolha e do comprometimento pessoal. Bom, toda a teologia do Bultmann é sobre a questão de escolha. A vida, ela acontece a cada escolha que eu faço. Inclusive, ele diz que a experiência escatológica está exatamente aí em cada escolha, em cada decisão que eu tomo. A vida é uma questão, ela é vivida, ela acontece em cada decisão, e aí eles colocam sempre a questão da decisão mediante a palavra de Deus. Em tudo a palavra de Deus me propõe uma decisão, o mundo me propõe outra decisão, o diabo me propõe outra decisão, e a vida acontece nas decisões. Isso é existencialismo, quando eu admito que a vida é uma sequência de decisões que eu tomo, eu estou sendo existencialista. Então, o Søren Kierkegaard, ele vem dizendo aqui, ó, ele diz aqui, ó, o trabalho teológico de Kierkegaard centra-se na ética cristã, na instituição da igreja, nas diferenças entre provas puramente objetivas do cristianismo, veja aqui, na distinção qualitativa infinita entre o homem e Deus, a finitude e temporalidade do homem em contraste com a infinitude e eternidade de Deus, a relação subjetiva do indivíduo com o Deus homem Jesus Cristo que veio por meio. Então, irmãos, veja bem, a finitude e a temporalidade do homem em contraste com a infinitude e a eternidade de Deus. Aí está o sofrimento. Um ser finito e temporal, tendo experiências com um ser infinito e eterno, e tendo promessas e já experimentando que também esse ser humano, ele vai participar da eternidade, ele já tem a eternidade. Quando Jesus diz, quem crê tem vida eterna, ele está falando de uma qualidade de vida. Então eu desfruto de vida eterna, mas ao mesmo tempo eu sou mortal, e aí vivo aqui naquela luta que Paulo vem falando no capítulo 7, né? Entre as duas coisas. No meu íntimo eu tenho prazer, mas o meu corpo, etc. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Então Paulo seria existencialista. Ele vê que a luta do existir cristão, o existir cristão é doloroso, porque é uma luta entre o temporal e finito e o eterno
e sem essas limitações. Aí está a dor, diz aqui, vamos voltar ao texto de Karl Barth, vamos voltar aqui, ó. Aí é que se encontra a dor, né? Aqui, ó, muito bem. Com sofrimento significa sofrer com Cristo, estar com Ele perante Deus, como estavam Jeremias e Jó. Contemplando Deus nas condições de tempo, reconhecendo Deus como luz nas trevas, amando Deus, uma vez que só percebiam a dureza de sua mão. Lembrança forte pode nos representar unicamente aquilo que temos que suportar pessoalmente. Também se, por exemplo, teríamos que suportá-lo por causa do cristianismo, por nenhuma boa coisa é diretamente coisa de Deus. Lembrança dos sofrimentos do tempo presente. É esse o termo que é usado aqui no versículo 18, né? Ó, os sofrimentos do presente, ou como diz aqui, os sofrimentos atuais, os sofrimentos atuais. Então vem Barth dizendo aqui, ó, que abrange o céu e a terra. A vida do ser humano nesse tempo, que não é eternidade, embora atraga a eternidade não nascida em seu bojo. A vida do ser humano está obscurecida pelo sofrimento, como por um manto escuro, por uma espada agitada, como por uma parede rochosa pendida sobre ele. Duvidosa é nossa vida como tal, a nossa. Em sua dubiedade é irremovível por ser constitutiva para o seu conceito como vida humana, passageira. E obscurecimento unicamente dessa nossa finitude substancial, constitui tudo aquilo que experimentamos como limitação temporal de nossa existência. Aqui de novo, ó, nossa existência. Como estreiteza e apatia de nossas condições naturais. Como pequenas e grandes dores. Como o resto deste mundo que penosamente temos que carregar. Ele está citando aqui o Goethe, o alemão Goethe, na sua obra Fausto. Penosamente temos que carregar. Veja bem, a constatação desse nosso último limite, ora aqui, ora acolá, constitui o sofrimento dentro de nossos múltiplos sofrimentos. Essa limitação humana, irmão. Haverá de nos ser oculto, que é aqui que a pergunta de Deus ao ser humano é formulada, que a resposta de Deus a nós está preparada, é bem aqui na nossa finitude, no espírito, o crente. Esse fato não pode estar coisa assim. No espírito podemos saber a respeito do sentido de nossa vida que se pronuncia nos ouvidos. Eu coloquei aqui destacado, é meu destaque, porque sentido da vida, eu quero falar sobre sentido da vida e o papel do sofrimento quando nós queremos saber a respeito do sentido de nossa, quer dizer, quando você quer saber qual é o sentido da sua vida, então no espírito nós podemos saber no sofrimento, quer dizer, você tem, para você poder administrar o sentido da sua vida, você tem que saber administrar a questão do sofrimento. Eu vou ler um bocado sobre isso com você nas minhas leituras, né? No espírito, o sofrimento suportado conscientemente pode se transformar num passo rumo à glória de Deus. Então veja bem, o sofrimento suportado conscientemente. Então você tem que saber como é que você comporta o sofrimento. Conforme você tratar o sofrimento, que é inerente à vida humana, isso pode se transformar. Este não estar oculto, esse conhecimento sobre Deus no sofrimento. Conhecimento sobre Deus no sofrimento. Então, irmão, como o sofrimento é parte da existência, não tem como deixar de ser, você tem que usá-lo para conhecer sobre Deus e ver a ação de Deus, compreendê-la como tal, a ação de Deus, e, portanto, deixar a verdade ser revelada, a verdade ser verdade,
é a comprovação do Espírito e do poder para o fato de sermos filhos de Deus e como os tais erguer. Tem um texto aqui de Lutero, que eu gostaria de ver com você, onde ele diz assim: considero que os sofrimentos do presente não são de importância se comparados com a glória que será revelada em nós. E parece que esse é o versículo 18, como Lutero o traduz. Muito bem, então aqui tem um texto do Lutero, que eu coloquei aqui em seguida, ele diz assim: agora, ele, Paulo, começa a consolar os cristãos em tais sofrimentos. Quais sofrimentos? Bom, segundo Barth, o sofrimento do existir entre desgraçado, miserável homem que sou, que ainda estou num corpo mortal, e ao mesmo tempo meu espírito já reviveu, minha alma é santificada, eu tenho experiências com o eterno e com Deus, e então vivo esse conflito, essa dubiedade. Falando como um que os experimentou, Paulo, e que está bem seguro nisso. Além disso, como se ele visse esta vida de forma embaciada por uma janela pintada, eu coloquei por uma vidraça suja. Você não enxerga bem. A outra, porém, com os olhos claros. Irmãos, é como ver as duas coisas, né? Você, ao momento você vê como uma vidraça suja, Paulo diz em Coríntios 13, vemos como no espelho, embaçado, etc., e ao mesmo tempo vemos com os olhos claros. Veja só como ele volta as costas para o mundo, Paulo, volvendo a face para a revelação futura. Veja bem, o mundo e a revelação futura. Diz que Paulo volta as costas para o mundo, se coloca de frente para a revelação, como se em nenhuma parte da terra ele visse infelicidade e lamento, mas só pura alegria. De todo o sofrimento sobre a terra, ele faz uma gotícula e uma pequena fagulha, mas daquela glória pela qual estamos convidados a esperar, um mar infinito e um fogo enorme. Muito bem, vamos ver aqui a nossa lição. Diz aqui, ó, nossa lição 9. O apóstolo Paulo encerra a descrição sobre a do Espírito, tratando do sofrimento, tema que aflige toda a criação, inclusive a questão aqui, né, são os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus. Vamos falar sobre os filhos de Deus. O pecado trouxe o peso do sofrimento sobre a criação, maldita é a terra. Mas na verdade, irmão, todo o universo, né? Os filhos de Deus vivem ainda sob as consequências gerais do que nós ainda estamos sob as consequências. Já somos filhos de Deus, mas ainda estamos vivendo sob as consequências gerais do pecado. Essa é a dor da existência cristã. A palavra exorta os filhos de Deus a aguardar com grande expectativa o dia da redenção, quando serão libertados de toda e qualquer consequência pecaminosa. É por saber disso que o dia da redenção nos aguarda, que nós sofremos, porque sabemos que ele é real, e até já temos conhecimento pela palavra, e já desfrutamos, porém ainda não chegou. Romanos 8, 23, 24, diz assim, ó: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança nós somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo. É esse aguardar, né? Muito bem. Somente naquele dia ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, pranto, dor. Então hoje nós temos luto, pranto, dor, etc. Até a chegada do dia da redenção, somos assistidos com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo. Mas nós já vimos que é um trio: a criação geme, nós crentes gememos e o Espírito também geme. Ele, o Espírito, nos conduz na oração e por nós intercede, fazendo-nos experimentar a vontade de Deus, confirmando nossa convicção de que a vontade de Deus visa sempre o bem dos seus filhos. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou conforme diz a tradução, para o bem dos que o amam. Outros sabemos que Deus coopera juntamente com aqueles que o amam
para trazer a existência, aqui de novo a palavra existência nessa outra tradução, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Não significa que esse bem será algo necessariamente fácil e tranquilo, mas a semelhança de Cristo, estaremos sempre dispostos a provar e aprovar tudo que o Pai nos conceder, objetivando os frutos da justiça e toda a glória no dia de Cristo Jesus. Muito bem. Agora, irmãos, eu quero ver aqui com você, eu quero te mostrar um outro elemento. Eu tenho aqui um material, deixa eu te mostrar aqui esse material que eu tenho. Você também tem muitas leituras, talvez um dia você possa me mostrar, né, as suas, tá bom? Mas vamos ver aqui. Está aqui. Eu vou te mostrar esse material. Para mim foi muito útil, né? Ele foi bastante útil mesmo. E talvez possa ser para você, do Amazon. Não é este, é este outro aqui, ó. Esse aqui, esse livro, deixa eu ver aqui a capa, deixa eu te mostrar ele. Esse livro aqui, olha, To Be, como encontrar o sentido da sua vida. Então, esse material, ele não existe em português nem em espanhol. Ele foi publicado em 2012 pelo Dr. Gene de Villiers, né? Eu vou te mostrar aqui, aí eu fiz aqui te mostrar que eu quero te comentar essas palavras dele. Olha, tá aqui o livro. É um curso de 23 lições, pode ser 23 dias, pode não ser 23 dias, com a finalidade de te ajudar a encontrar o sentido da sua vida, né? Então tá aqui sobre o autor. Esse autor, irmãos, ele é autor de livros sobre o significado de sua vida. Ele tem vários livros. E como o seu poder espiritual permite que você cumpra o significado da sua vida. É formado em teologia, doutor em psicologia e psicólogo registrado. Ele atuou como professor e posteriormente estabeleceu uma prática em tempo integral. Quer dizer, ele foi psicólogo atendendo em consultório por tempo integral. É pastor batista. Ele agora está aposentado e vive nesse local aqui. O conhecimento teórico do Rene, combinado com um tempo de vida de experiência, a teoria, a experiência, fez dele um líder do pensamento bem conhecido e muito amado, ajudando as pessoas de uma maneira prática a aplicar o seu poder espiritual a fim de ver uma vida significativa. Ele tem uma abordagem existencial. Então, irmãos, é um pastor também. Ele adota toda a teoria de logoterapia do Viktor Frankl, um judeu que viveu em campo de concentração e que produziu uma grande... Eu quero ler com você, talvez seja um pouco chato aqui, são 5 páginas. Por que eu fiz isso aqui? Porque o livro, irmão, na verdade, ele não existe em português e nem em nenhuma outra língua assim mais perto, espanhol, etc. Então eu peguei o capítulo 13, onde ele vai explicando coisas que você tem que administrar para que você descubra o sentido, né, da sua vida, etc. Então tem o capítulo 13 aqui, ó, vou ver se eu chego lá nele. O capítulo 13 está aqui já resumido. Ó. O capítulo 13, ele diz o significado no sofrimento, né? O significado no sofrimento, ou seja, para você viver uma vida significativa, você tem que saber administrar o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. E o sofrimento também é uma ferramenta que te sinaliza qual o sentido da sua vida, que basicamente qual a tarefa você tem para cumprir, qual a missão que você está no mundo para cumprir e o que é que você vai ter que prestar contas a Deus. Mas aí, antes de entrar nela, eu quero te mostrar aqui, ó, tem um vídeo aqui muito interessante, aqui eu quero te mostrar sobre os sofrimentos de Paulo, sabe? Deixa eu ver como é que está o meu volume aqui. Ele tem que estar aqui nos 20 aqui. Então, irmãos, quando fala dos sofrimentos de Paulo,
Então fala também desse tipo de sofrimento outros, que ele vai falar aqui, não só o sofrimento existencial, tá? Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, e nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida das regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas do que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um.
3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, e eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis, aqui estou, pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós.
porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim. Eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. E quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Muito bem, irmãos, muito bem, muito bem. Então está aí, você viu. Eu gostaria de contar com a sua paciência. Esse é um livro que eu tenho lido, né? E que eu falei, você de repente um dia vai mostrar os seus livros. São 5 páginas, talvez uns 15 minutos, mas onde ele vem falando sobre como encontrar o significado da sua vida. Você tem que administrar a questão do sofrimento. Eu vou ler esse texto aqui e preste atenção. É meio monótono, né, ler, mas eu vou ler. É possível que alguém viva um estilo de vida significativo em meio a também ter que lidar com todos os tipos de problemas? Já recebemos a resposta para isso quando vimos o que aconteceu em Auschwitz, campo de concentração onde ele viveu. Como as pessoas foram capazes de sobreviver e viver um estilo de vida significativo sob circunstâncias intoleráveis. Como eles fizeram isso? Viktor Frankl dá a resposta. A vida pode ser feita significativa através da posição que tomamos em direção a um destino que não podemos mais mudar. Uma doença incurável, um câncer inoperável, algo parecido. O homem não é poupado de enfrentar suas condições humanas, que incluem o que chamarei de tríade trágica da existência, ou seja, dor, morte e culpa. Ele, Vitor, também disse, mesmo em uma situação em que o homem é privado de criatividade e receptividade, ele ainda pode cumprir um significado em sua vida. É precisamente diante de tal destino, ao ser confrontado com uma situação sem esperança, que o homem tem a última oportunidade de cumprir um significado, de realizar até mesmo o mais alto valor, para cumprir até mesmo o mais profundo significado, e este é o significado do sofrimento. Então vem uma frase de um autor desconhecido, você ri, chora, vive, morre, e no meio, se tiver sorte, vive a vida. Muito bem. Hoje você pode implementar a terceira diretriz para criar um estilo de vida significativo, ou seja, gerenciar sua vida. Para tomar conta de todas as coisas que acontecem em sua vida de tal forma que você vai sentir que eles são de especial significado para você. Você tem que gerenciar sua vida de tal forma que você está no controle de tudo e não permitir que nada te controle. Quando tudo está bem, é fácil sentir que sua vida tem significado. Mas quando você fica cara a cara com adversidades, os eventos perdem sua importância. Portanto, se você tem que ser capaz de gerenciar todas as circunstâncias da vida, mesmo as mais sérias, de tal forma que você descobre que seu propósito não é destruí-lo, mas enriquecer sua vida.
Pessoas que são derrotadas por circunstâncias imaginam que essas circunstâncias foram dirigidas diretamente a eles. Com suas vidas roubadas de todos os sentidos, sua única opção é morrer, assim como muitas pessoas em Auschwitz. Sua habilidade de gerenciar crises. Você pode gerenciar todas as suas circunstâncias com a ajuda de suas habilidades espirituais, ou seja, liberdade de vontade e fé. Você tem liberdade de vontade, o que lhe dá poder para fazer escolhas, existencialismo. E você pode escolher ser vitorioso em uma crise. Seu poder de fé confirma seu conhecimento de que tudo o que acontece com você, incluindo suas crises, tem um propósito e trabalha em conjunto para o seu bem. Não há ninguém que não sofra a desventura de crises em sua vida. No entanto, todos são livres para escolher uma maneira de enfrentá-los e superá-los. É por isso que ninguém pode usar as crises que ele experimentou como desculpa para a sua vida ser um fracasso. Não. Você não é escravo de suas circunstâncias. Sua liberdade de vontade permite que você esteja no controle de todos elas. Tome nota das seguintes palavras. As circunstâncias não fazem um homem. As circunstâncias revelam o homem, desse autor. A psicologia existencial mantém o ponto de vista de que o homem pode, usando sua liberdade de vontade, estruturar sua vida à vontade. Isso rejeita o ponto de vista do determinismo, apoiado por muitos psicólogos, de que todo comportamento é a consequência inevitável da lei imutável de causa e efeito. Não. Você pode decidir viver uma vida significativa, quaisquer que sejam as suas circunstâncias. Se você acha que sua vida estaria livre de crise, porque você se tornou uma pessoa espiritual, você está enganado. A verdade é que você tem habilidades espirituais para permitir que você as gerencie de tal forma que elas não afetarão o significado de sua vida. Ainda se lembra como se sentiu quando, como pessoa física, não poderia ser triunfante em uma crise? Irmãos, aqui chegou para mim a ceia do barulho. Eu vou pedir aqui só um minutinho. Gildete, tira só esse pão todo não. Põe metade do vinho e 4 pedacinhos de pão desse e traz para mim lá. Muito bem, a ceia da Brauna, e eu não consegui consagrar agora. Muito bem. Ainda se lembra como se sentiu quando, como pessoa física, não poderia ser triunfante em uma crise? Então parecia que a vida se opunha a você, ou que nada valia a pena. Porque você estava completamente focado em sua crise, você foi incapaz de identificar qualquer outra coisa que pudesse tornar a vida significativa para você. Quando você pode superar suas circunstâncias, você se sente forte, você se sente no controle de sua vida, você está orgulhoso de si mesmo. Várias pessoas espirituais, então é preciso, irmão, que sejam pessoas espirituais, né? Provaram que nenhuma circunstância foi capaz de impedi-los de fazer o que queriam fazer. Repito que desejo prestar homenagem às pessoas em nosso país que sofreram as circunstâncias mais adversas, mas conseguiram triunfar sobre essas no final. Há muitas histórias de sucesso de pessoas que aparentemente não tinham chance de sobreviver, mas conseguiram, no entanto. Pode-se escrever um livro sobre este assunto. Quando você descobrir suas tarefas únicas na vida, é um outro capítulo, descobrir suas tarefas únicas na vida. Existem tarefas que são únicas, só você está nessa vida para fazer. Você descobrirá que nada ficará no caminho de sua realização. Lembro-me novamente do slogan do Fran: nada ajuda o homem a sobreviver como o conhecimento de uma tarefa de vida. Presta atenção nisso. Tudo isso pode ser verdade, mas como você pode colocá-lo em prática? Como você gerencia o dia a dia, os ataques do dia a dia e os supera? Deixe-me mostrar como você pode subir para a ocasião em qualquer desafio. Primeiro, escolha sua resposta. Sua responsabilidade permite que você gerencie qualquer crise ou circunstância. O que significa responsabilidade? Muito bem. Eu vou orar aqui, irmãos, por este vinho e por este pão, viu? Vão levando para Abraão, o irmão Fabinho, com sua família, e o diácono Leiva. Senhor, aqui estão este vinho e este pão, os quais estarão servindo ali na Brauna, na ceia do Senhor. E eu peço a tua bênção
e os declaro corpo de Cristo e sangue de Cristo na ceia do Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar para a nossa leitura. O que significa responsabilidade? Steve Covey nos deu uma interpretação única do que responsabilidade significa. Significa a habilidade de ter uma resposta criativa à sua situação. Sua liberdade de vontade, existe uma coisa chamada liberdade de vontade. Você é livre para querer. Na psicologia, muita pesquisa tem sido feita sobre como o homem reage a estímulos que afetam sua vida. São conhecidas como reações de estímulo-resposta. Existem estímulos contínuos que nos afetam e sempre exibimos uma certa reação ou resposta. Ninguém pode ignorar esses estímulos e fingir que eles não existem. Nós sempre mostramos alguma resposta e a natureza dessa resposta influencia nossas vidas inteiras. Agora eu vou dar alguns exemplos de respostas diferentes a um estímulo e mostrar como você pode gerenciar melhor o estímulo escolhendo a resposta certa. Irmão, às vezes tem alguma coisa de tradução, eu fiz a tradução porque o livro não existe em outro idioma, mas acredito que está dando aí para passar, né? Muito bem. Entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e liberdade, diz o Viktor Frankl. Durante esse curso, na verdade é um curso de 23 lições, você nunca deve esquecer que estamos sempre em 3 relacionamentos, ou seja, com nós mesmos, com outras pessoas, incluindo Deus como pessoa, e também com coisas físicas. É por isso que meus exemplos visam esses 3 aspectos. Vamos começar com os estímulos das coisas físicas, com as quais somos confrontados a cada dia e observar nossas diferentes respostas possíveis para isso. O clima é um exemplo de tal estímulo. Pode ser muito quente ou frio, ou pode chover ou granizo. Como reagimos a isso? Poderíamos responder irritando e reclamando disso o dia todo, permitindo que as condições climáticas influenciassem o nosso trabalho e relacionamento, ou podemos escolher para responder de uma forma diferente. Podemos, por exemplo, sim, ajustar ao tempo, apreciá-lo e sair por aí dizendo que é maravilhoso, que é maravilhoso o dia que é. Assim tomamos uma posição que é do nosso próprio interesse e da dos outros. Dessa forma, administramos a situação com sucesso. Quando você gerencia estímulos, significa que você está no controle, ao contrário dos estímulos que afetam você. Você já notou que algumas pessoas usam condições climáticas adversas como desculpa para não fazer nada naquele dia, na medida em que nem sequer vão trabalhar? As pessoas espirituais não se assustam com tais estímulos, porque estão focados apenas em completar seu significado único e nada pode desviar sua atenção. Estímulos podem assumir qualquer forma, desde um apartamento, que eu não sei, ou um resfriado para a perda financeira. Às vezes todas essas coisas acontecem em um dia. Quando isso acontece com você, como você responde? As pessoas físicas, que é a pessoa que não é espiritual, é o que a Bíblia chama de homem natural, tem uma reação tão forte que não conseguem controlar suas emoções. Então jura, grita e deliram de uma maneira que perturba não só suas próprias vidas, mas também das pessoas ao seu redor. Se você não está no controle de sua resposta, você não pode manter um estilo de vida significativo. Então você também será como a pessoa física e sentir-se deficiente de todas as maneiras possíveis. Prefiro escolher outra resposta. Acredito que tudo tem um propósito. Para a instância que a punção visava prevenir o acidente que teria acontecido se você tivesse sido capaz de dirigir. Tem um problema aqui de tradução, mas passou. Outro exemplo é gerenciar estímulos vindo das pessoas corretamente. Uma ocorrência que todos nós temos de aprender, né? Temos de aprender, aí não é tem de aprender, todos nós temos de aprender, gerenciar, por exemplo, a crítica a que estamos tão regularmente expostos. Como você reage às críticas? Mais uma vez, a importância está em sua resposta a ela.
A pessoa espiritual escolherá ignorá-la ou aprender com ela. A pessoa física ou natural ou carnal escolherá menosprezar a si mesmo, sentir que tudo o que faz está errado e lamber suas feridas por dias a fio. Ainda temos muito a aprender sobre gestão de pessoas. Aqui também, você é livre para escolher sua própria resposta. Continua sendo sua responsabilidade não permitir que as pessoas o perturbem, cumprindo o sentido da sua vida. Você não é um escravo dos outros. Prefira escolher a resposta certa para estar no controle. Quando você se submete a outras pessoas, você as coloca no controle de sua vida. Na verdade, você está dizendo, você é mais forte do que eu, você controla a minha vida e eu não. Agora, os estímulos também vêm de si mesmo. O exemplo mais importante disso são os estímulos de pensamentos negativos, por exemplo, quando uma pessoa se culpa pelas coisas. Geralmente são as pessoas que se sentem em torno de ociosidade, que têm tempo para nutrir seus pensamentos negativos, pessoas ociosas. Eu acho muito difícil curá-las desse hábito na terapia. Há muitas pessoas que estão presas no mesmo vácuo existencial, mas é um termo que ele usa. Estamos vivendo hoje um vácuo existencial, ou seja, a vida está vazia. Como a gente leu ali em Romanos 8, 18 e tal, que a criação foi relegada ao vazio. Então hoje as pessoas estão vivendo vazio existencial, quer dizer, uma vida vazia, sem sentido. A única maneira de libertá-las é usar a logoterapia, que é a terapia do Viktor Frankl, para ajudá-los na escolha de uma resposta diferente. Em vez de optarem por nutrir seus pensamentos infelizes, elas devem optar por pensar de forma objetiva, como se seu raciocínio não se envolvesse. Quando essas pessoas descobrem o significado de suas vidas e começam a perceber o significado de suas vidas, são deixados sem tempo para promover esses estímulos internos e fazem a escolha de substituir seus pensamentos negativos por pensamentos positivos sobre o maravilhoso significado de suas vidas. Um pensamento do Viktor Frankl. O homem não só é capaz de se desprender do mundo, mas também é capaz de se autodesprender, ou seja, ele pode tomar uma posição em direção a si mesmo. Muito bem. As respostas certas fazem a vida valer a pena. Você agora entende que sua vida será significativa para você se você estiver no controle de sua resposta? Se você não for, você será derrotado pelos ataques da vida e sofrerá as misérias de uma existência sem sentido. Se você gerenciar os eventos cotidianos na vida corretamente, escolhendo as respostas certas, você vai também ser bem-sucedido na gestão dos ataques graves. Porque você se acostuma a gerenciar respostas comuns com sucesso, você vai achar mais fácil fazer a resposta certa em uma grande crise. Você vai também estar dando exemplo para os outros. Lembro-me de um garoto me dizendo que admirava seu pai, porque seu pai gerenciava tudo que dava errado em sua vida tão efetivamente. Todos nós queremos que as coisas vão fabulosamente, para que nós possamos ser admirados pelos outros. E nós não podemos perceber, que realmente precisamos da adversidade, a fim de dar um exemplo no tratamento de uma crise. Essa não deve ser a razão da sua crise atual. Costumo dizer às pessoas que gerenciam suas crises de forma eficaz, por exemplo, alguém que perdeu um ente querido ou está morrendo de câncer com estoicismo, obrigado por ser um exemplo para nós. Paulo naquele vídeo tem um texto onde diz que nós somos consolados para também consolar. A pessoa física ou o homem natural, que não é espiritual, não tem a capacidade espiritual de gerenciar suas crises. Embora ele possa possuir todas as coisas materiais, ele entra em colapso quando as coisas começam a dar errado. A diretriz de gerenciar absolve a pessoa espiritual de preocupações com o futuro. Ele acredita que vai gerenciar todas as crises no futuro. Ele sabe que não está sozinho no mundo, mas que a fonte do poder espiritual, o próprio Deus, o fortalece para lidar com suas crises do dia a dia, agora e no futuro. A essa altura, você já sabe que a primeira reação de uma pessoa espiritual a uma crise é que ela serve a um propósito que funcionará para o seu próprio bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Então,
Portanto, quando ele é atormentado por uma crise séria ou espiritual, ele ainda está no controle de suas respostas. Ele pergunta o que está por trás do evento que vai funcionar para o seu bem. Quando ele mesmo é vítima de uma doença grave, que pode ser fatal, ele ainda está no controle de suas respostas. Mais uma vez, ele faz a escolha de encontrar uma razão para o evento. Tendo uma nova visão de vida, ele sabe que seu corpo é apenas temporário, de qualquer maneira, e que ele tem uma alma que viverá eternamente. Então, voluntariamente escolhe trocar sua mortalidade pela imortalidade. Agora podemos entender como as pessoas em Auschwitz foram capazes de lidar com sua situação e subir acima dela. Eles ou elas escolheram a resposta certa, ou seja, encontraram uma razão por trás disso. Mesmo quando foram levadas para as câmaras de gás, fizeram a resposta certa. Frank disse: nós que vivíamos em campos de concentração, podemos lembrar dos homens que caminharam pelas cabanas confortando os outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas oferecem prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem. Mas uma coisa, a última das liberdades humanas, quer dizer, menos uma coisa: escolher a atitude em qualquer conjunto de circunstância, escolher o próprio caminho. Outra fase do Frank: através da atitude certa, o sofrimento imutável é transmutado em uma conquista heróica e vitoriosa. Agora, a sua crise atual, estamos terminando. Que crise está te atormentando no momento? Qual é a sua resposta a isso? É a resposta que você escolhe para, não sei, sobre ele, e perguntar por que você especificamente tem sido um alvo tão injusto. Você escolhe ser amargurado por ele? Isso não resolverá a crise, só fará você sentir que a sua vida não tem sentido. Prefiro escolher dar a resposta certa. Através da meditação silenciosa e da oração, irmão, meditação silenciosa, o a sós com Deus e a oração são indispensáveis para quem quer viver uma vida significativa, descobrindo qual é a sua tarefa não só nessa vida, mas no dia de hoje. Você só descobre a sua tarefa de hoje através de ações com Deus e de oração. Você encontrará informações sobre como lidar com a crise também. Você tem que ter uma vida de meditação silenciosa e de oração. Aqui você ocasionalmente receberá uma visão que oferece a solução. A resposta está em algum lugar dentro de você. E você vai encontrá-la se concentrar na solução e não no problema. É um fato psicológico que, se você se concentrar em algo, você vai manifestar. Se você tem uma crise financeira, por exemplo, e continua se concentrando nela, esta é a agenda que seu cérebro conseguirá inconscientemente e você vai piorar a crise. Mas se você ignorar a crise e pensar sobre a solução, você vai encontrar. Às vezes você sabe qual é a solução, mas você não tem a confiança para colocar para trabalhar. Então você precisa usar o poder do seu livre-arbítrio, da sua vontade, e instigar certas ações de modo a realizá-las. Estamos chegando na última página. Mesmo quando você perde um ente querido através da morte, pode experimentar que há significado em seu sofrimento. Frank nos deu o exemplo de um paciente que estava em depressão severa, causada pela morte da sua esposa. Em logoterapia, Frank perguntou-lhe o que teria acontecido se ele tivesse morrido primeiro, e se sua esposa tivesse que sobreviver. Ele disse: teria sido terrível para ela, mas ela não tinha como ela teria sofrido. Eu não sei como ela teria sofrido. Ao que Frank respondeu: você vê, tal sofrimento foi poupado dela, e agora você tem que pagar por isso, sobrevivendo e lamentando ela. Você tem que aceitar a sua crise atual e saber que é assim que deveria ser. Pare de perguntar por que eu. Mude a pergunta: por que eu? Tem um propósito que funcionará para o seu bem. Não tente forçar uma solução. Talvez não haja outra alternativa. Nesse caso, você simplesmente tem que aceitar e suportar as circunstâncias atuais. Permita que sua vida continue e faça que o dia que vem precisar de você. E faça o dia que vem. Tudo vai funcionar para o seu bem. Em oração silenciosa e meditação, de novo, essas aqui são indispensáveis. Você receberá o poder de acreditar que essas circunstâncias enriquecerão sua vida, embora você não saiba como. O Khalil Gibran disse:
Alegria e tristeza são inseparáveis. Juntos eles vêm. E quando se sente sozinho, você se lembra que o outro está dormindo em cima da sua cama do beliche de cima. Mesmo quando você é superado por uma crise e não pode fazer nada sobre isso, como quando você é atingido por uma doença incurável, você tem que fazer a escolha de aceitar e acreditar que sua aflição tem uma razão. Se você continuar a sentir que tudo está contra você, então essa é a sua resposta escolhida. Se você está amargurado por algo que aconteceu com você, essa é a sua escolha. E se você está continuamente infeliz em seu trabalho, é sua escolha também. Faça outra escolha hoje. Decida colocar a diretriz de gestão para usar em todas as suas circunstâncias. Então você experimentará a sua vida como significativa e desfrutará da felicidade e da paz. Colocar esse princípio em prática não é fácil, requer exercício regular. Você agora criou um estilo de vida significativo para si mesmo, de modo a experimentar que sua vida é significativa. Agora você está a ponto para descobrir qual é o significado da sua vida. Vem uma aplicação e uma afirmação. Para experimentar o significado no sofrimento, aceito o desafio de colocar em prática a diretriz de gestão e me comprometo a fazer o seguinte. 1. Estarei no controle das minhas respostas a tudo o que acontece comigo. 2. Vou observar a maneira como eu costumo reagir ao meu sofrimento e vou praticar e escolher uma resposta mais adequada. Minha afirmação. Minha vida tem um significado na presença do sofrimento. Tudo bem, irmãos, eu quis fazer esses textos, compartilhar um pouco das minhas leituras, teria mais, mas o tempo não nos permite. Estamos aqui, então vamos voltar mais na semana que vem, né? Então, que vem perguntando, você tem enfrentado o sofrimento com os olhos do Espírito? Tem plena certeza de que o sofrimento é um caminho pelo qual todos passam, mas que para os crentes o destino é a glória eterna? Não deixe que o sofrimento tire de você a certeza de que o Espírito de Deus está presente, guiando sua vida para a glória eterna conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Bom, com a permissão de vocês, eu fiz aqui um apêndice das minhas leituras sobre o sofrimento, entendendo que o principal é o sofrimento do existir e que se você souber administrar, vai lhe ajudar a cumprir a cada dia a tarefa pela qual Deus te deu vida hoje. Amém? Espero que tenha te abençoado. Vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, chegamos ao final deste momento, Senhor, de palavra de Romanos 17 e 18, sobre o sentido do sofrimento, e que no sofrimento nós somos co-sofredores e, portanto, co-herdeiros, e, portanto, nos identificamos com Cristo, Senhor. Nos ajude a administrar esse campo da nossa existência, Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém, Jesus.